Em 1 Coríntios 12 fala dos dons espirituais, e ali, salvo engano, e pela contagem, são 9 dons espirituais. E muitos ensinam que são apenas 9 dons, engessado, fechado ali. Mas ela falou que tem outros pastores, outras pessoas, que existem muitos outros dons. O que nós podemos afirmar? Que existem apenas 9 dons espirituais, ali relatados em 1 Coríntios 12, ou podemos também acrescentar outros dons em outras partes da Bíblia que não estão ali naquele bojo? Por exemplo, Romanos tem uns dons diferentes dos dons que nós encontramos ali em Coríntios. Nós podemos dizer então que os dons de Romanos, eu não sei qual a referência, se é capítulo 10 ou capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. De 3 em diante. De 3 em diante. Nós podemos acrescer aqueles 12, ou como ela falou, o número de dons é ilimitado. Como é que nós poderíamos, temos que engessar, ou nós poderíamos enumerar? Se os dons estão relatados na Bíblia, são dons espirituais. Se não estão, como é que fica? É como ministérios. Aqui eu vou usar por exemplo, a Bíblia fala de ministério. O que é ministério? É serviço, trabalho. Por exemplo, hoje tem nas igrejas ministério de dança. Eu, pastor Samuel França de Santana, seu conservo humildemente, eu não vejo biblicamente esse serviço. Eu não vejo. O dom, eu tenho o dom da dança. Qual é o dom da dança? Não tem. Pelo menos na Bíblia não tem. Algumas pessoas se alegraram com a dança? Não tenho dúvida, né? Dançaram de alegria, pularam de alegria. Isso eu não posso negar porque está na Bíblia. Mas voltando aos dons, pastor Mário Souza. Muito bem. Como é que a gente pode fazer aí? Irmã Maria Edna, de Cristalina, no estado de Goiás. Essa cidade fica próximo de Brasília, viu? Mesmo sendo Goiás, mas ela já está próxima de Brasília ali. Irmãs, é o seguinte, minha irmã. Nós podemos dividir os dons em 3 categorias, pelo menos. Dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. O que está ali em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 3, você vai encontrar ali uma mistura. Ali tem a profecia, aquele que profetiza seja segundo a medida da sua fé. Olha aí, aqui já está se falando de 2 dons espirituais, da profecia e da própria fé. Mas ali está falando aquele que preside com cuidado, aquele que exercita misericórdia, faça com liberalidade, etc. Aqui já está se falando de dons naturais. Por exemplo, o pastor Samuel é presidente de uma igreja. Então ele está presidindo, é um dom natural. Um dom natural, presidir uma empresa, presidir uma igreja, presidir um estado, um município, uma nação, um clube, enfim. Cantar é um dom natural. A própria pregação é o dom da oratória, é um dom natural. Tá vendo? Tem os dons naturais. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele citou ali 5 dons ministeriais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Veja que são dons ministeriais para o exercício do lado docente da igreja. E dentro dessa área ministerial, vem o que o pastor Samuel falou aqui também, de ministério e serviço. O diaconato é um ministério de serviço. Olha aí, o diaconato, tá vendo? E a terceira área agora, os dons espirituais. Que na verdade, irmã Maria Edna, Paulo, ele fez uma lista de 9 dons aqui. Capítulo 12, conforme a irmã citou,
versículos de 7 até o 9, e pode incluir o 10 também, onde Paulo diz que o Espírito Santo a uns deu a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência, a outro o dom da fé, a outros dons de curar, a outros operações de maravilhas, a outro a profecia, a outros o dom de discernir os espíritos, a outro variedade das línguas e a outro interpretação das línguas. Realmente, aqui tem 9 dons. Mas isso não quer dizer que essa lista está fechada. Embora fazer uma comparação tanto quanto negativa, mas só para vocês terem uma ideia, ali nas obras da carne, eu gostaria até que o professor Tonel lesse aqui em Gálatas 5, que todo mundo sabe muito bem as obras da carne, né? Prostituição, lascívia e tal, mas eu quero que ele leia o versículo 21. Veja que Paulo cita uma lista grande de pecados, mas olha como ele conclui. Pastor Mário, realmente essa expressão que ele usa aqui não fecha, não deixa engessado, não fecha, deixa coisas realmente. Pastor Mário agora, glória a Deus. Benção essa lembrança que o Espírito Santo lhe fez ter. 21? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se começar a ler no versículo 19 até o 21, não é uma lista grande de pecados, Samuel? Sim. Mas ele ainda diz assim, ó, e coisas semelhantes a esta, ou seja, tem mais ainda. Tem mais do que essa, quer dizer, ele não fechou a lista. Então, no caso de dons espirituais, ele citou 9. Mas isso não quer dizer que seja somente 9. E vou dar um exemplo. Quem é que já não viu falar, Samuel, em visões? Uhum. Até quem diga assim, fulano tem o dom de visão. É ou não é? Uhum. E o dom de visão está nessa lista? E veja, o profeta Samuel era chamado de vidente. No Antigo Testamento, o próprio Balaão, o homem dos olhos abertos. Ou seja, no Antigo Testamento, o homem espiritual, o homem de Deus, ele podia ser chamado de profeta e, dependendo do caso, de vidente. Vidente, quer dizer, olha as visões de Daniel. Aquilo era dom. Tanto é que Deus agraciou os meninos com dons e a Daniel ele deu outros dons sobrenaturais, uma sabedoria sobrenatural, visão. Olha o profeta Ezequiel também, com visões. Olha o apóstolo João Batista no Apocalipse. Quer dizer, que a gente dá o nome de manifestações do Espírito. Mas os dons espirituais são o quê? Manifestações do Espírito. Então você vê que além desses 9 dons aqui, Deus dá visões às pessoas. As pessoas na igreja têm uma visão de Deus. Isso é um dom, é o dom de visão, mas não está aqui. Dom de sonhar. Eu tenho um sonho, Deus me dá sonho. Um dom? Como é, Pode outra ser. Coisa. Ou seja, pastor, me permita. Então, digamos, esses 9 dons são, digamos, a espinha dorsal, onde existem outras manifestações de dons semelhantes que estão nessa espinha dorsal. Uma palavra moderna, o arcabouço. E outra coisa, por exemplo, leis. Nós não temos apenas os 10 mandamentos. Exatamente. Temos mais de 600 leis. Você está vendo aí? É isso, pastor? Exatamente isso. Então, Paulo deu essas intitulações para você ter um parâmetro, conforme disse muito bem o pastor Samuel. Tem uma espinha dorsal aqui, uma coluna com suas vertentes. Olha um corpo. O que é que Paulo disse, né? Que a igreja é um corpo, mas esse corpo tem o quê? Milhares de membros. E se for olhar, até milhões de membros, porque cada partículazinha, cada coisa ali pode ser um integrante, membro daquele corpo. Então você vê, conforme eu estou falando, né, lembra de Cornélio, orando a Deus? O que é que ele viu? O que é que ele viu quando ele estava orando? O anjo, não foi isso? E o anjo aproximou-se dele e disse, olha, vai lá, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele vai te falar palavra de salvação. Então, veja, Cornélio orando, ele teve a visão de um anjo. Pedro lá na cadeia, o anjo foi buscá-lo, né?
salvá-lo. E ele passou pelo primeiro portão, passou pelo segundo, o anjo tinha um controle remoto, né? Que hoje nós temos aqui, o anjo já tinha lá, abriu. O que foi que aconteceu? Quando ele chegou na rua, Pedro, é um anjo. Ele pensou que estava tendo uma visão. Olha aí, uma visão. É um dom de Deus, porque dom, gente, é dádiva. Dom é uma manifestação que Deus dá, é dádiva. Então você tem visão, você tem revelação, você pode ser revelado. Deus pode te revelar uma coisa ali na hora, né? E você, com aquela revelação, você tem uma noção do que vai fazer. Essa revelação pode vir em forma de profecia, pode vir em forma de visão, pode vir até em forma de Deus falando ao teu ouvido, te revelar alguma coisa ali. Olha o que Deus revelou a Pedro quando chegou lá Ananias e Safira. Aquilo foi uma revelação que Deus deu a Pedro. Por que deixaste, Ananias? O diabo encheu o teu coração. Olha só, Deus revelou ali a Pedro o que estava acontecendo. Deus revelou a Eliseu quando Geazim chegou com aquelas ofertas de Naamã que Eliseu não pediu. E ele foi lá naquele interesse e Naamã deu prontamente porque achou que foi Eliseu que mandou pedir. E ele disse, porventura, o meu coração não foi contigo, ou em outras palavras, o meu espírito não foi contigo. Olha aí, Deus revelou a Eliseu, né? Aquela outra revelação que Deus deu a Eliseu, que ele disse para o rei, rei, não passes em tal lugar porque o rei da Síria quer te matar. Não passa por ali não. Aí o rei da Síria falou assim, vem cá, tem algum traidor entre nós? Tem o X9 aqui. Porque olha bem, a gente está montando campana lá para matar aquele camarada, ele passa por ali, agora ele não está passando. Um disse, olha, um levantou, ô rei, não tem nenhum traidor aqui. Sabe o que é, rei? É que tem um homem lá em Samaria que até aquilo que tu pensa no teu quarto, Deus fala com ele. Olha aí. Quer dizer, isso é revelação, isso é... Então veja que esse tipo de revelação, essa visão, não está nos 9 dons, tá vendo? Então, irmã Maria Edna, aqueles 9 dons é uma lista que Paulo fez, mas não é uma lista definitiva, é uma espinha dorsal ali, é um parâmetro para que se saiba que, gente, os dons de Deus, eles são incontáveis, são enumeráveis. Você não tem limites, sabe? Agora, tudo tem que ter um parâmetro, e é isso que Paulo fez. Então, ele colocou ali os principais que são usados. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, que a gente pode explicar um por um futuramente. Veja, olha o detalhe aqui, ó. Todos os dons aqui, pastor Samuel, está no singular. Entretanto, o quarto dom está no plural. Por quê? Ó, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé. Eu vou até pular agora. Ó, operações de maravilhas. A profecia, o dom de discernir, variedades. Mas quando eu falo curar, ele fala dons de curar. Os dons de curar. Está no plural. Então veja que aqui, ó, Deus tem uma multiforme maneira de curar. Não é só de um jeito. Você acredita que eu já ouvi até alguém dizer que esses dons de curar estão no plural porque Deus tem especialidade. Deus usa um irmão só para curar coração, outro para curar a perna, outro para curar... Entendeu? Não é nada, entendeu como é que é? Mas você, olha a multiforme maneira de operar. Jesus chegou para o cego Bartimeu e disse assim, vê, o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Então veja, a tua fé te salvou. Ele chegou lá para o outro, cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos daquele cego de lodo e mandou ele se lavar no tanque. Eu não sei como ele chegou lá, ele foi lá, levaram ele lá. Na hora que ele se lavou no tanque, ele viu. Pastor Samuel, do jeito que ele curou o cego Bartimeu, não podia ter curado aquele do mesmo jeito? Meu Deus. E por que que ele usou esses métodos diferentes? Lembra daquele outro cego também que ele orou? A mulher do fluxo de sangue tocou na orla. Foi, né, só tocar. Mas eu estou usando uma só enfermidade. Ó, 3 tipos de cegueira. O Bartimeu, a tua fé te salvou. O outro, ele fez lodo para ele se lavar no tanque. E ainda teve um outro que quando Jesus impôs as mãos sobre ele, e agora? Você tá, Senhora, eu estou vendo os homens como árvore. Por
Por que ele não curou de uma vez? Depois ele impôs as mãos de novo e o rapaz viu. Botou mais um colíriozinho, né? Você viu que as diferenças, né? Até na ressurreição. Uns ressuscitaram, o outro deitou em cima do outro, né? Orou. Exato. O outro já levanta e anda. É. E você viu no caso de Ezequias, se você não lê tudo, se você lê 2 Reis, capítulo 20, né? Se você ler os primeiros versículos, na hora que o rei Ezequias se vira para a parede, que ele ora a Deus, o que é que Deus disse através de Isaías? Volta lá e diz assim, olha, eu vi tuas lágrimas, ouvi tua oração, eis que eu te sararei e te acrescentarei 15 anos de vida. E muita gente para aqui, Samuel. E pelo que está escrito aqui, o rei ficou ou não ficou curado? Uhum. Mas se você ler o texto, continuar... Quer ver? Não vou nem dizer não vou dar spoiler aqui não. Pode ler, vamos, meu querido professor, 2 Reis 20. O que você não vai dar, pastor? Que é isso, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu me recolher a minha insignificância, pastor Mário Souza. Não é fácil, não, pastor. Glória a Deus, pastor. Pode, né? 20, qual versículo o senhor quer que ler? Pode ler a partir do primeiro. 2 Reis 20, vamos ler de 1 até o 3. Vamos lá. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade ampararei. Até aí. Muita gente vai pregar nesse texto para aqui. Realmente Jesus ouviu, Deus ouviu a oração, viu as lágrimas, sarou o rei. Agora, de que maneira sarou o rei? Continue lendo. Versículo 7. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a passaram sobre a chaga, e ele sarou. Olha. Se ficar na primeira parte, é que a palavra de Deus, em si, a palavra em si curou o rei. E se você seguir com a leitura, foi feita uma pasta de figos que o profeta mandou fazer, e aquela pasta foi posta sobre a ferida, a qual era mortal, e o rei sarou. Olha que maneira diferente. Então Deus aqui usou o remédio comum da natureza que ele criou para também sarar. Então veja que há muitas diferentes formas de Deus operar, e daí Paulo dizer dons, no plural, de curar. Então, irmãos, essa lista de 9 realmente são esses 9, mas é uma lista que não está fechada, que não foi fechada e não pode ser fechada, porque os dons de Deus são incontáveis. Por aí. Não sei exatamente, eu acho que é João. Olha, Jesus fez muitos milagres, né, que se fosse colocar aqui não caberia nos livros, mas estes foram colocados aqui para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Exatamente. Eita glória! Acho que é João 21. Nos últimos versículos, né?